Quem está conosco agora é o Dr. Felipe Coimbra, líder do Centro de Referência em Tumores do Aparelho Digestivo Alto. Dr. Felipe, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Muito obrigado, Heródoto. Bom dia a todos. Dr. Felipe, aqui a notícia é que o consumo de ultraprocessados eleva o risco de câncer. O que é exatamente um ultraprocessado? Excelente pergunta, né? A gente tem na nossa alimentação uma série de alimentos que são produzidos a partir de substâncias ou de partes que são muito modificados do original. Alguns deles chegam a ser mesmo produzidos de forma completamente artificial. E são alimentos com baixo índice de fibras, extremamente elevados em calorias, em gorduras nocivas, muito sal, muito açúcar. Normalmente são alimentos relativamente baratos e com várias substâncias que aumentam o sabor. Portanto, o consumo na população do mundo inteiro tem aumentado. E a relação disso com o aumento da incidência de câncer, da mortalidade por câncer, realmente tem sido cada vez mais avaliada. E esse estudo em inglês, uma população que avaliou milhares de pessoas na Inglaterra, mostra uma relação direta de aumento de risco. Quanto maior o consumo de alimentos ultraprocessados, maior o risco para câncer. Doutor Felipe, há uma diferença entre o chamado alimento ultraprocessado e o alimento à base de embutidos? Os embutidos, eles podem ser ultraprocessados, mas de uma maneira geral, a gente classifica os alimentos em 4 tipos, né? Aqueles que são os alimentos, vamos dizer, os frescos, como por exemplo a carne cortada, o vegetal fresco ou mesmo congelado, mas é um alimento inteiro, né? Temos também o segundo grupo, que são os utilizados em culinária, modificados, mas em culinária, o sal, o açúcar, o óleo, então ainda são mais aceitáveis. E temos o terceiro grupo, que são os processados. Aí sim, aqui entra as carnes modificadas, os queijos, a geleia, o bacon, né? Então, os embutidos entram, sim, dentro dos alimentos de maior risco. Eles podem estar dentro do terceiro grupo ou do quarto grupo, que é o grupo de ultraprocessados. Um exemplo aqui clássico é a salsicha, por exemplo, né? A gente não tem a salsicha e outros alimentos, como, por exemplo, o extrato de tomate, sorvete, biscoitos, né? Não existem na natureza. Eles são todos feitos a partir de substâncias industrializadas e extraídas de alimentos inteiros, vamos dizer assim. Então, eu posso considerar a salsicha nessa categoria de ultraprocessado? Pode sim. A gente entra aqui nesses alimentos manufaturados, congelados, pizzas, hot dogs, cereais, esses cereais de café da manhã processados, não cereais inteiros, né? Refrigerantes, algumas bebidas alcoólicas, todos são alimentos extremamente processados. E esses são os que têm maior risco, porque realmente eles acabam concentrando uma série de substâncias e existe também a possibilidade de, durante a produção de diversas partes desses alimentos, riscos na sua conservação, no seu transporte e, eventualmente, um maior risco de contaminação por substâncias que podem ser cancerígenas também. Agora, seria interessante, então, que isso constasse do rótulo desses alimentos ou não? Sim. Isso é o fator fundamental. O que tem se visto é que, com a modernização, né, com a nossa vida moderna, grandes cidades, e a produção de alimentos, houve uma modificação realmente nessa característica da alimentação das pessoas de países de várias regiões do mundo. E o que se observou nesse estudo inglês foi justamente isso, que provavelmente esses componentes e essa classificação dos alimentos quanto maior processamento devem ser incluídos, talvez, com mais detalhes nos rótulos e nas orientações médicas também, né, e para a população em geral. Porque isso, sim, é um fator de risco, tem sido demonstrado. E vale lembrar que o câncer na maioria dos países, a segunda doença que mais mata adultos, né, depois da doença cardiovascular. Só que, por exemplo, em vários países, e mesmo no Brasil, em cerca de 10% das cidades, o câncer já é a principal causa de morte em adultos. E cerca de 50%
das causas do câncer podem ser evitáveis, podem ser evitadas, né? A alimentação, com certeza, é um fator-chave nisso tudo. Doutor Felipe, só mais uma curiosidade. É fato que esse tipo de câncer, onde resultado do ultraprocessado, em mulheres, por exemplo, eles podem até provocar câncer de ovário? Exatamente. Então, o que se observou foi uma relação direta de quanto maior o consumo de ultraprocessados, a cada 10% de aumento de consumo de ultraprocessados, maior risco de câncer em geral. Mas chamou atenção uma incidência maior especificamente de câncer de ovário em mulheres e de mortalidade em ovário e mama também. Então, ele aumenta o risco de câncer como um todo, mas especialmente alguns tumores, como, por exemplo, o ovário, Heródoto. Compreendo. Doutor Felipe, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Muito obrigado, foi um prazer. Nós agradecemos, Tchau. Agradecemos, senhor. Muito obrigado. Doutor Felipe Coimbra, líder do Centro de Referência em Tumores do Aparelho Digestivo Alto do Hospital AC Camargo. Olha só, e aí? Depois de uma explicação como essa, a gente precisa sempre fazer uma reavaliação do nosso tipo de alimentação. Né? Sem exageros, né? Com moderação, com moderação.